Boa noite, Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos reunidos mais uma vez esta noite para adorarmos ao Senhor, estudarmos a Palavra Santa do Deus vivo e verdadeiro. Vamos orar, irmãos? Bendito o Teu nome, Senhor, por esta noite. Glorificamos o Teu nome pela Tua grandeza, pelo Teu amor. Só Tu és digno de adoração, de glorificação. Nós te invocamos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco, nos ajude, participe conosco das nossas necessidades em oração, em súplicas diante de Ti. Bendito o Teu nome, porque Tu és Deus presente em nossas vidas. Glorificamos o Senhor, Criador e excelso, Salvador e Consolador das nossas almas. Oramos, agradecidos e te invocamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, gratos a Deus por estarmos juntos, vamos abrir em Isaías capítulo 53. Isaías 53, um texto muito conhecido dos irmãos. E nós vamos ler primeiramente até o versículo 6. Que nos diz: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja o Senhor pelos méritos de Jesus apontados aqui pelo profeta no Antigo Testamento. Este sacrifício que perdoa as nossas iniquidades, que sara as nossas enfermidades, na cruz de Cristo nós temos solução para as nossas lutas e crises. Bendito seja o Senhor pelos méritos de Jesus. Neste espírito, iremos orar em silêncio, como fazemos regularmente. Entregue diante de Deus os seus agradecimentos. Este Senhor que tantas bênçãos nos concede, conforme lemos no texto. Uma cruz bendita que nos sara, nos livra, que nos abençoa com perdão. Também entregue diante do Senhor deste Jesus que cravou na cruz nossas dores e lutas, suas perturbações, famílias, doentes, desempregados. Clamemos pela Igreja do Senhor espalhada neste mundo, muitos presos por causa do Evangelho de Jesus. Oremos silenciosamente. Deus de graça, Deus de grandeza, Deus que sabe das nossas necessidades. Louvado o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. A salvação, perdão das nossas iniquidades, como lemos neste texto maravilhoso. Também a cura das nossas enfermidades, promessas do Senhor.
Cura-nos, liberta-nos, olha por aqueles que estão neste momento em tratamentos, ó Deus, nas camas, nos hospitais, UTIs. Abençoe, Senhor, com a tua restauração. Abençoe os nossos irmãos nas lutas diárias, quantos desempregados, quantos precisando de uma porta aberta. Dê a tua graça, a tua bênção. Quantos lares carecendo de uma recuperação, uma restauração, uma bênção especial do Senhor em que área da vida for. Estenda, Senhor, a tua graça. Estenda o teu amor maravilhoso, ó Pai. Olha, Senhor Deus, por cada súplica nesta noite, por cada vida. Esteja conosco, Senhor. Receba no teu altar a adoração do teu povo, o clamor da tua igreja. Olha pelos aflitos, desesperados, angustiados, aqueles que precisam de um socorro bem presente nas tribulações. Quantas tribulações passamos, ó Deus, quantas aflições, quantos inimigos e guerras enfrentamos. Dá-nos a vitória do Senhor em todos os nossos caminhos. Cuida de nós, ó Pai, dá-nos a alegria do teu Santo Espírito. Bendito o teu nome, porque tu és grande. Esteja conosco. Nós oramos, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, na continuidade do texto de Isaías 53, nós temos, a partir agora do versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Um texto maravilhoso, Isaías capítulo 53, para a nossa meditação nesta noite. Oremos mais uma vez. Ó Deus, ó Espírito Santo do Senhor, carecemos de Ti na instrução e no aprendizado da Tua palavra. Somos pecadores, falhos, limitados. Esteja conosco, ó Deus, lavando-nos, abrindo os nossos olhos às Tuas verdades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, existem várias perguntas que causam perplexidade. Esse capítulo é iniciado com uma questão desse tipo: quem creu em nossa pregação? Essa pergunta inicia o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Que questionamento profundo, significativo. Na maioria das pessoas apreciam as indagações, as perguntas,
Muitos até se divertem com as perguntas de jogos e recreativas, uma forma de passatempo, sem grande preocupação. Porém, preferem ficar nesse nível das perguntas singelas e simples, sem comprometimento, sem nenhuma questão séria a ser pensada. Nessa dimensão, as coisas são menos comprometedoras. Não chegam a incomodar o sossego dos indivíduos, mas existem questões que importunam muito. É o caso dessa pergunta que inicia o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? É preciso, irmãos e irmãs, fazer algumas considerações desse contexto. Isaías, ele profetizou em um período de vários reinados. É visto por alguns como o maior profeta do Antigo Testamento, ou um dos maiores. O seu livro pode ser dividido em duas partes, seção 1 e seção 2. A seção 1 vai até o capítulo 39 e narra os eventos que conduziram ao cativeiro. A seção 2 do livro de Isaías vai de 40 a 66 e narra eventos posteriores ao cativeiro. Esse bloco da seção 2 tem predições, tem advertências e tem promessas. Ah, que promessas maravilhosas são essas deste capítulo e deste trecho que lemos. O anúncio de que o castigo de Israel foi pago e terá fim. O tormento do exílio acabaria a partir da ação de Deus. É nessa sessão que se situa a passagem da meditação. Um fragmento bem conhecido da igreja. Você conhece muito bem esse texto? Quantas vezes lido pelos irmãos e irmãs? Ele é iniciado aí no capítulo 52, a partir do versículo 13. Tem como tema o sofrimento vicário do servo do Senhor. É o quarto e último dos chamados Cânticos do Servo. Fica notório que este servo sofredor é Jesus Cristo. Essa passagem é citada e repetida muitas vezes lá no Novo Testamento, em especial quando fala do juízo de Israel incrédulo, um Israel que não crê apesar das grandes promessas do Senhor. João, por exemplo, o Evangelho, em certa parte diz, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, e chama esse texto que acabamos de ler. Poucos creram, irmãos, durante o ministério de Jesus. Poucos creram nas chamadas do profeta Isaías. Temos então como tema desta noite uma pergunta, que é a pergunta que inicia o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E vamos responder em 4 itens, iniciando com poucos, pois o seu aspecto era o mais desfigurado de todos. Quem creu em nossa pregação? Quem tem crido? Poucos, porque o seu aspecto era o mais desfigurado de todos. É o que está registrado no final do capítulo 52, versículo 14. Por esta causa que muitos pasmaram à vista dele. Não era uma cena agradável de ser contemplada. O seu aspecto estava muito desfigurado, alterado. A maioria das pessoas não seria atraída por isso. Um aspecto mais disforme do que o de outro qualquer. Do mesmo modo, o texto fala sobre a sua aparência, mais horrível do que a de todos os outros filhos dos homens, resultado dos maus tratos dos soldados romanos, da vida da luta. E assim esse servo causaria admiração às nações. Perplexos, os reis fecharão a sua boca por causa dele. Vamos refletir. Quem se agradaria de alguém assim, de algo assim?
alguém seriamente desfigurado, lesionado, marcado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Está aí no texto que lemos. E completa: ele foi moído pelas nossas iniquidades. O significado da palavra moído pode ser esmagado. Certamente poucos vislumbrariam nele algum valor. Afinal de contas, aspecto e aparência contam muito. Aspecto e aparência contam muito para as pessoas, para a sociedade, para o mundo. A sociedade dá muito valor a esses atributos, o mundo também. Nós também somos muito atraídos por essas coisas. Bom aspecto e boa aparência cativam o nosso olhar. O olhar das pessoas, o olhar do mundo. Em contrapartida, repelimos o feio, repelimos o deformado, o moído, repelimos o esmagado. A Bíblia já denunciou essa característica humana. Em Samuel nós lemos quando o Senhor disse: o homem vê a aparência. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. É por isso que não resta admiração a alguém desfigurado. Quem vai contemplar o mais desfigurado de todos? Quase ninguém, pois é mais agradável ver o belo e o bonito. Ele não tinha aparência nem formosura, é o que lemos no texto. E o texto ainda adiciona: nenhuma beleza havia que nos agradasse, como nós gostamos de ser agradados com a beleza, mas nele não havia nenhuma beleza. Irmãos e irmãs, o normal é ser afugentado pelas características que vemos aqui, de desfigurado, de maltratado. O aspecto e a aparência de Jesus não ajudavam muito. Quem creu em nossa pregação? É a pergunta que inicia o capítulo que temos como mensagem nesta noite. E respondemos nesse primeiro aspecto: poucos. Poucos creram, poucos têm crido, pois o seu aspecto era o mais desfigurado de todos. Mas podemos absorver esse texto num segundo aspecto, dizendo, respondendo essa pergunta: quem creu em nossa pregação? E podemos dizer novamente: poucos. Por quê? Porque ele era como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca. Temos aí no texto. Nós podemos iniciar esse tópico com uma pergunta: qual a importância de uma raiz em uma terra seca? É muito difícil imaginar alguma coisa nesse sentido. Nesse aspecto, podemos pensar nas origens de Jesus. Será que ele se originava de um passado expressivo? É certo que não. Suas origens não eram promissoras. Logo no início, não encontrou lugar na hospedaria. E tudo indica que Jesus permaneceu em um estábulo, os irmãos se lembram, numa propriedade pertencente a uma família pobre. Logo no seu nascimento, foi enfaixado em tiras de pano e deitado numa manjedoura. Que origem simples! As manjedouras ficavam com frequência ao ar livre. Assim é possível que ele tenha nascido a céu aberto. O profeta Zacarias alertou sobre condições precárias. Ele falou do descaso para com o dia dos humildes começos. Quem se impressionaria com uma pessoa desse nível? Alguém que não teve nem berço, mas um coxo cedido. Ele não era nada mais do que raiz de uma terra seca. E ainda, quando adulto, não se livrou desse estigma. Podemos conferir na conversa entre Filipe e Natanael. Filipe foi encontrado por Jesus, que lhe disse: segue-me. Nesse ínterim, Filipe encontrou Natanael e relatou: achamos o predito Jesus, o Nazareno, o filho de José.
Ao ouvir isso, Natanael revela um forte ceticismo e pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Uma negação de que um profeta surgiria ali da Galileia. Nazaré era uma aldeia insignificante. Não foi mencionada nas literaturas judaicas da época. Em outra ocasião, os guardas foram prender a Jesus. Voltaram dizendo: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus bradaram, por sua vez, e disseram: da Galileia não se levanta profeta. Da Galileia não se levanta profeta. Uma região desprezada pelo sinédrio, pelas suas raças mistas que ali haviam. Quem creu em nossa pregação? Poucos creram, poucos têm crido. Pois ele era como raiz de uma terra seca, uma origem simples, insignificante. Raiz de uma terra seca. Mas nós podemos, dentro dessa nossa reflexão nesta noite, diante da pergunta: quem creu em nossa pregação? E já respondendo que poucos creram e poucos têm crido. Por quê? Porque ele era o mais rejeitado entre os homens. Temos aí no texto. A Bíblia, geralmente, irmãos e irmãs, nos desafia a um exercício. Ela pede que nos coloquemos no lugar do próximo. Não há dúvidas de que você já se sentiu rejeitado. Lá no trabalho, na escola, na família, até na igreja. Quem sabe essa tem sido atualmente a sua angústia, a rejeição. Certamente essa situação não traz alegria e nem paz. Pense estar na pele do mais rejeitado dos homens. Era essa e não outra a condição do servo sofredor. Assim, Jesus era o mais rejeitado entre os homens. Rejeitado aqui também tem o sentido de abandonado. Abandonado. Quem vai dar crédito a alguém deixado de lado? Quase ninguém vai apostar as suas fichas em uma pessoa assim. Veja como o texto não ameniza essa realidade. O versículo 3 nos diz: era como um de quem os homens escondem o rosto. Era como um de quem os homens escondem o rosto. Um nível de rejeição tal que chega a doer na alma. É isso, o Messias seria menosprezado pelas pessoas, tem sido menosprezado pelas pessoas. Até porque não se tratava de um poderoso judeu, mas de um homem de vida singela, discreta, trivial, comum. Andava a pé, às vezes seguia montado em um burrinho. Semblante de um peregrino, um mero homem judeu. Com esse descaso, como dar crédito à sua mensagem? Como dar crédito? Não encontravam nele toda a divindade messiânica. O texto diz: era desprezado e dele não fizemos caso. Dele não fizemos caso. Discorre ainda que ele foi oprimido e humilhado. Ao pregar em sua terra, ele foi rejeitado pelos seus, pelo povo da cidade, pelos parentes e até pela família. Não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria? Eles perguntaram: não é este aí o carpinteiro, filho de José e de Maria? O ser humano tende a se achar muito importante, deveras ilustre, para adorar alguém tão repudiado. Como alguém menosprezado poderia ser o Salvador? Como aquele homem poderia ser o Salvador? Uma ação coerente seria não fazer caso dele, e desprezá-lo, e rejeitá-lo. Quem creu em nossa pregação? Poucos. Quem tem crido? Poucos. Pois ele era o mais rejeitado entre os homens. Mas nós podemos, a partir desta pergunta e desta meditação, quem creu em nossa pregação, continuarmos o nosso argumento dizendo que poucos, pois
Ele era aflito, ferido de Deus e oprimido. Temos isso no versículo 4 aí do texto de Isaías 53. É sob essa perspectiva que todos o reputavam. E o sentimento geral é retratado nessa expectativa. Ali vai um coitado, um aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem em sã consciência vai servir a esse indivíduo? A lei diz: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim eles pensavam a respeito do servo do Senhor. Imaginavam que Cristo estava sofrendo o que merecia. Na verdade, o pecado e o castigo pertenciam a nós. Ele voluntariamente assumiu ambos em nosso favor. A sua experiência de dor e angústia era por mim, era pelo povo do Senhor por você. Um cadáver no madeiro era uma horrenda exposição, tanto que não podia continuar por mais de um dia ali. Foi esse mandamento que gerou o pedido dos fariseus para retirar o corpo de Jesus antes do cair da noite. Daí a importância, irmãos e irmãs, de vermos o significado de Gálatas, quando nos diz que o nosso Salvador se fez maldição em nosso lugar. Nosso Salvador se fez maldição em nosso lugar. Cristo, embora inocente, morreu como um criminoso. Assumiu a nossa maldição e pagou a nossa penalidade. Apesar disso tudo, o seu conceito não melhorou muito. Ele continuou sendo aflito, ferido de Deus e oprimido. Assim, não sendo mais do que isso, é complicado e ficava complicado crer. A passagem apresenta outra declaração notável. No versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Porém, temos que pensar nesse significado, versículo importante, porque nós podemos interpretá-lo de uma maneira equivocada, induzindo a compreensão para um Cristo fraco e débil. Por isso que muitos não creram. Fraco e débil, um quase Deus, com certas virtudes, porém limitado, porém fraco, doente, um quase Deus, coitado. Um ser de luz, mas limitado, com méritos notáveis, porém vulnerável, ali moído, e também desprezado pelos homens. É nesse sentido que muitos buscam outros suportes. Esse Deus é muito frágil, Jesus é muito frágil, é insuficiente, é vulnerável. Eu preciso de outro suporte, de outro Deus, de outra crença. Muitos pensam assim, numa visão limitada do poder de Jesus, deste que estava ali ferido de Deus, oprimido, aflito. Outros reforços espirituais são buscados diante desta visão de um Cristo limitado, de um Cristo ferido de Deus, aflito, oprimido. Então, outros não depositam em Jesus toda a sua confiança, mas buscam outros suportes. E aí a pergunta: quem creu em nossa pregação? Poucos. Quem tem crido? Poucos. Por quê? Pois ele era aflito, ferido de Deus e oprimido. Concluindo nossa meditação nesta noite, Igreja de Cristo, o aspecto dele era o mais desfigurado de todos. Ele era como raiz de uma terra seca, o mais rejeitado de todos os homens, aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem vai querer confiar em alguém nesse estado? Quem creu em nossa pregação? Poucos creram, poucos têm crido. Anos mais tarde,
Jesus diria: são poucos os que acertam com a porta estreita. São poucos os que acertam com a porta estreita. Mas ele mesmo afirma: é a porta estreita que conduz para a vida. Que façamos parte desses poucos que creem no poder e na pregação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Amém.